Hoje, o Fala França recebe alguém treinado para operar sob pressão máxima. Capitão de mar e guerra da Reserva da Marinha do Brasil, aviador naval, especialista em desenvolvimento humano, Marcelo Rego. Bem-vindo, meu querido amigo. Obrigado, França. Prazer estar aqui com você hoje. Marcelo, sabemos que o mundo vive em pressão constante, em necessidade de ser tomado decisões em tempo real, uma geração ansiosa, emocionalmente sobrecarregada, que enfrenta as mais diversas pressões e pouca preparação para lidar com frustração. O que o ambiente militar pode ensinar sobre equilíbrio emocional? França, o ambiente militar, ele já, desde o começo, quando você ingressa na carreira, ele já te prepara para a pressão. Então, a gente vê isso em vídeos, né, filmes de carreira militar, aquela pressão inicial de fazer exercícios físicos, de sustentar por longos períodos restrições de sono, enfim. Então, tudo isso acaba forjando o militar para aguentar determinado tipo de pressão. E eu costumo dizer que o jeito que você faz uma coisa é o jeito que você faz qualquer coisa. Então, se você aguenta determinado tipo de pressão em determinado ambiente, você não aguenta só para aquilo. Você acaba levando isso para a sua vida, para qualquer tipo de situação. Então, o ambiente militar, ele proporciona isso dessa forma. Gente, o Marcelo Rego é capitão de mar e guerra da Marinha, da Reserva da Marinha do Brasil, é professor Master Coach, fala assim? Master Coach. Master Coach. E é também corretor de imóveis. Também. Me explica aí, como é que rolou esse desenvolvimento da sua carreira? Quando eu saí da Marinha, eu já estava me especializando em desenvolvimento humano. Você foi para a Marinha porque a sua família é de militares? Não. Tá. Foi uma vontade minha mesmo, Legal. quando eu já estava com meus 14 para 15 anos de idade, que eu resolvi fazer prova para o Colégio Naval. Tá. E logrei sucesso, passei, segui carreira normalmente. Colégio Naval, Escola Naval. O Colégio Naval já entra como oficial? Você é aluno. Aspirante, é né? aluno, é o segundo grau, é o equivalente ao segundo grau. Tá. Aí, fim do Colégio Naval, você vai para a Escola Naval, que aí sim é o nível superior, que você é aspirante. Aí quando você se forma, você segue carreira como oficial, segundo tenente, primeiro tenente, enfim, e segue carreira. No final da minha carreira, eu comecei a estudar desenvolvimento humano, era um tema que eu já me interessava, e comecei a me especializar nisso ainda na Inglaterra, quando eu estava na minha última comissão na Marinha. Legal. Então, eu fiz alguns cursos durante a pandemia, né? Aproveitei a pandemia e fiz cursos relacionados a isso em institutos na Inglaterra. Quando eu voltei para o Brasil, fui para a reserva, eu me aprimorei. Eu comecei a fazer formações e várias formações, coach, master coach, analista comportamental. E aí eu tinha um produto muito bom na mão, Sim. mas eu tinha passado 30 anos nas Forças Armadas, Sim. não sabia vender. Sim. Nunca tive uma aula de técnica de venda. Sim. E aí eu fiz 2 anos me especializando em técnicas de venda. Comecei a dar treinamento para a equipe da minha esposa, que é gerente da construtora base aqui em Brasília. Legal. Ela gostou, os corretores gostaram, alguns tiveram muito sucesso, inclusive. A equipe foi campeã de venda e ela me chamou para trabalhar com ela. E deu super certo, graças a Deus. Que bom. Saúde mental começa no autocontrole. Não existe liderança sustentável sem equilíbrio emocional. Eu te pergunto, meu querido capitão, o ambiente militar é associado à dureza, mas como ele trabalha na prática a saúde mental de quem precisa tomar decisões críticas? Os cargos de liderança, que são essas pessoas que tomam decisões críticas, eles normalmente são de pessoas mais experientes, tanto na vida, né, como no próprio meio militar. Entendem, já passaram por aquilo. Então, normalmente, um cargo de liderança nas Forças Armadas ele é exercido por pessoas que já viveram toda aquela história seja dentro de um esquadrão, dentro de um pelotão, que sabe como fazer as coisas acontecerem para os seus subordinados. Então, já passaram por situações difíceis também, todos passam por situações de estresse e, de alguma forma, conseguiram sobrepujar essa situação. Então, as pessoas são escolhidas criteriosamente
para exercer essa função, já sabendo que vai ter que passar por essas situações com os subordinados. Sim, sim. Então, a experiência, na verdade, as Forças Armadas priorizam muito a experiência da pessoa para botar em determinados tipos de cargo. Ansiedade sob pressão real. A ansiedade é natural, o descontrole é treinável. Em pousos noturnos e missões críticas, como o senhor administrava ansiedade e medo? E como isso pode ajudar alguém a enfrentar pressão no trabalho ou na vida pessoal? Fazendo aí parafraseando. Na verdade, a gente fazia uma coisa chamada voo mental. Voo mental nada mais é do que a gente usar uma propriedade do cérebro, que eu fui descobrir depois, na minha pós-graduação de neurociência, que o cérebro não distingue o que é real do imaginário. Então, você se prepara fazendo voos mentais, fechado com você, com foco, e imaginando situações críticas no voo. Né? Para um pouso noturno, por exemplo, você imagina que milhões de coisas podem acontecer. O mar está um pouco mais agitado, a luz de referência caiu, se isso acontecer, o que eu faço? Então, a preparação, França, é fundamental para qualquer tipo de situação que você possa imaginar que vai passar. Como você aplica isso num trabalho, na sua vida? Sim. Se preparando para isso. Eu vim para cá para o podcast hoje. Sim. Ontem à noite eu estava me preparando, lendo perguntas, lendo respostas, escrevendo possíveis respostas. Para não chegar aqui agora, hoje eu ia estar com um friozinho na barriga maior do que eu tô, entendeu? Então o sujeito ele vai treinando o medo. Treinando o medo. Treinando o medo. Treinando situações que podem gerar aquele medo. E você, como eu contorno isso? Como eu vou contornando isso para chegar no meu objetivo? Nesse caso aqui, o pousar a bordo do navio, uma fragata, por exemplo. Porque medo, existe diferença de medo e fraqueza. Medo não é fraqueza. Não. A gente associa muito medo com a medo e fobia, que são coisas diferentes, né? Com fraqueza. Na verdade, o medo é o instinto natural do seu cérebro de te manter vivo, de sobrevivência. Se você não tivesse medo, provavelmente a raça humana não ia evoluir como evoluiu. Sim. Agora, como evitar que disciplina, a disciplina emocional, não vire uma repressão? Como evitar que disciplina não vire uma repressão emocional? Então, a disciplina, na verdade, as pessoas associam disciplina com punição. Né? Principalmente no meio militar. Sim. Ele vai ser disciplinado, vai ser punido. Na verdade, disciplina não tem nada a ver com punição. Disciplina tem a ver com foco e constância. Então, como evitar que isso gere um descontrole emocional? Você tem que ter clareza no que você quer para saber onde você quer chegar e, principalmente, saber quem você é. Se a sua identidade é falha, se você não tem plena convicção do que você pode atingir e onde você quer chegar, qualquer coisa, incluindo aí a disciplina, pode te trazer um estresse desnecessário. Um burnout, por exemplo, que as pessoas associam a um excesso de trabalho. Na verdade, o burnout é um excesso de trabalho sem propósito, sem clareza. Sim. Tanto que quando as pessoas têm aquela velha frase, né, quem faz o que quer, quem faz o que gosta, está sempre de férias. Por quê? Porque a pessoa que gosta do que faz chega em casa, sente até falta de estar no trabalho. Verdade. Não, eu quero estar lá, eu gosto daquele movimento, gosto dos resultados do meu trabalho. Então, na verdade, o burnout, ele é excesso de trabalho sem propósito, que pode gerar esse estresse todo. Então, a disciplina é a mesma coisa. Sim. Se você não tem um propósito para ser disciplinado, o porquê ou o que eu quero atingir, certamente você vai ficar desequilibrado emocionalmente, do simples fato de você tirar 10 minutos para focar em alguma coisa. Vamos falar de treinamento mental estruturado. Mente forte se constrói com método. Como funciona um treinamento mental de alta performance? Ele pode ser aplicado a qualquer pessoa ou exige um perfil específico? Não, ele não exige perfil específico. Todos nós nascemos com as características necessárias para ter alta performance. Todos, sem exceção alguma. O treinamento comportamental de alta performance, que você mencionou de treinamento mental, ele precisa começar com uma coisa que a gente chama de autoconhecimento. Desenvolver autoconhecimento. Para quê? Para você descobrir quais são os gatilhos que te levam a não performar,
quais são as crenças que você tem que te limitam no seu avanço em determinado assunto. Então, o treinamento comportamental ele é composto de dinâmicas que podem ser individuais, podem ser em grupo, tanto faz, mas é composto de dinâmicas que geram esse autoconhecimento. Você vai identificar crenças que você nem sabia que existia. Então, seja num processo de coach, seja num treinamento comportamental especificamente, você vai gerar autoconhecimento que vai te dar essa luz sobre crenças que te limitam, e quando você sabe o que te limita, você consegue modificar aquilo e usa aquilo, inclusive, para te impulsionar, para te catapultar rumo ao teu objetivo. E como a análise comportamental pode ajudar alguém a evitar colapsos emocionais e melhorar suas decisões? Quando você conhece sobre análise comportamental e traz essa luz que eu mencionei na sua pergunta anterior, o seu processo de conhecimento ele é muito alto. Você sabe por que você age de determinada forma e sabe por que as pessoas agem de determinada forma. E você começa a se aceitar. Se aceitar não quer dizer que você não vai mudar. Não é isso. Você vai evoluir. Mas o primeiro passo para evoluir é saber onde você está. Sim. Então, quando você ganha essa consciência de que eu ajo dessa forma porque eu sou dominante, eu ajo dessa forma porque o meu perfil comportamental é de influente, eu falo muito por causa disso. Você pode se adaptar em determinada situação para não ser tanto aquilo que naturalmente você já é, e depois você volta a ser o que é. Isso vai te gerar muito menos estresse numa reunião, seja numa apresentação de trabalho, numa reunião com pessoas, do que você simplesmente, eu sou assim, a síndrome de Gabriela, eu nasci assim, cresci assim, você sempre assim. E isso deve ser muito importante, principalmente quando a gente se refere ao líder de uma equipe, ao chefe de alguma seção, sim, ao diretor de algum empreendimento, sim, não é isso? Eu diria que é um requisito fundamental para a liderança. Para cargo de liderança, a pessoa conhecer de perfil comportamental. Vamos falar de liderança. Liderança emocionalmente equilibrada. Líder desequilibrado contamina uma equipe. Nós sabemos disso. Qual o impacto da saúde mental do líder sobre o desempenho de uma equipe no seu modo de ver? Total. Existem vários estilos de liderança. Sim. Isso é mais do que batido. E, por incrível que pareça, os líderes conhecem muito pouco sobre estilos de liderança. Muitos líderes acham que chegar a liderar é simplesmente você ou ser amigo de todo mundo ou mandar em todo mundo. As pessoas acham que tem esses dois. Mas quando um líder é emocionalmente desequilibrado, ele não consegue controlar as próprias emoções, como é que ele vai influenciar as pessoas? Que, no final das contas, ser líder é influenciar pessoas a seguir numa determinada direção que você acredita ser a correta para a sua empresa, para o seu processo, para o seu trabalho, enfim. Se o líder é emocionalmente instável, seja com as coisas que acontecem na vida dele ou da própria equipe dele, ele não consegue absorver aquilo, entender de perfil comportamental, não entender que aquilo ali faz parte do cargo dele de liderança, ele transparece, porque tudo é energia, França. Sim. Tudo é energia. Sim. Se ele está instável emocionalmente, ele acaba contaminando. Ele contamina a equipe inteira. E vamos falar um pouco da famosa PNL, Programação Neurolinguística, já que comunicação mal feita gera sempre conflito e estresse. Como as técnicas de PNL ajudam a reduzir tensão e melhorar um ambiente organizado? A PNL ela tem a ver com comunicação. Você aprende a se comunicar de várias formas com as pessoas. Por exemplo, você deve conhecer alunos, por exemplo, não sei como você era. Na minha época, eu gostava muito de ouvir e chegar em casa desenhar. Fazia gráficos, montava mapa mental. Tem pessoas que preferem ler. Sim. Ler. A PNL... Eu gosto de ler. Você gosta de ler. Eu gosto de escrever e ler. A PNL ensina que cada pessoa tem um mapa mental diferente para absorver determinado tipo de informação. Sim. Quando o líder entende isso, que pessoas diferentes numa sala vão perceber aquilo de forma diferente, o que ele faz? Ele pode se adaptar àquela pessoa,
Obviamente, existem pessoas que têm a percepção igual, mas sabendo que, por exemplo, vou fazer uma apresentação, sabendo que, por exemplo, que o França gosta de ler, eu vou imprimir aquilo ali tudo, falar, França, isso aqui eu fiz para você. Por quê? A sua percepção do que eu estou falando, ela não é a mesma que eu tenho, Sim. nem a mesma que o outro tem, nem que o outro tem. Sim, sim. Você vai perceber a informação de uma forma diferente. Tanto pela PNL, a sua forma preferida de perceber, quanto as suas crenças, comportamento e tudo. Eu, sabendo disso, eu consigo me adaptar a você para fazer você entender a informação que eu quero. Se você consegue fazer isso, a sua equipe fica constantemente motivada. Porque motivação não tem nada a ver com desequilíbrio comportamental. Tem a ver com falta de percepção do que o meu líder quer. Certo. A pessoa se desmotiva simplesmente porque eu não estou entendendo o que ele quer e ela, por alguma razão, ela não busca compreender aquilo. Vamos falar de alta performance sustentável. Performance sem equilíbrio leva à quebra. Como manter alta performance sem sacrificar a saúde mental? A maioria dos profissionais de alta performance já entendem que equilíbrio não existe quando você quer ter alta performance. Então, vou dar o exemplo, por exemplo, do Michael Jordan. Tá. O Michael Jordan. O Kobe Bryant, por exemplo, que é um exemplo mais recente. O Kobe Bryant, ele abdicava toda a vida dele familiar para treinar. Ele era sempre o primeiro a treinar. Sempre a gente chegar... vê o Cristiano Ronaldo, outro dia, dando uma entrevista de que termina o treino, ele vai cobrar falta. Uhum. Todo mundo sabe que o Cristiano Ronaldo é um dos melhores batedores de falta do mundo. Mas ele treina todo dia até hoje. E aí, a família dele, que aquele horário ele já poderia estar com a família dele, por exemplo, ou fazendo outras coisas, ele não consegue. Então, é um consenso já entre profissionais de alta performance que se você quer ter alta performance em determinada coisa, você não vai ter aquele equilíbrio, não, a vida tem que ser equilibrada. Uhum. Ok, você quer uma vida equilibrada, você vai ter uma vida equilibrada. Mas dificilmente você vai atingir alta performance num determinado pilar da sua vida, seja ele qual for, pensando em ter equilíbrio. Então você tem que estar focado e trabalhar essa questão da saúde mental, entendendo que você vai ser feliz e realizado lá, atingindo a alta performance naquilo que você está buscando. Isso. Aí a saúde mental vem com o propósito. Sim. O porquê. O porquê é a coisa mais importante que a gente pode ter dentro de qualquer tipo de processo ou uma visão que eu tenho. Por que eu estou fazendo isso? Qual é a razão principal? E aí você escreve isso em todos os lugares que você puder e você todo dia lê aquilo, porque o processo traz estresse. Qualquer processo, seja ele numa campanha, seja ele numa venda, ele traz estresse. A vida nos traz estresse. E negar isso é se negar. E aí já dá para fazer um link aqui sobre a questão dos fracassos que ocorrem ao longo da vida. Uhum. Fracasso e estabilidade emocional. O fracasso pode destruir ou fortalecer? Dá para tirar algum resultado positivo de um fracasso? Sempre. Olha aí. Sempre. O fracasso é um termo que foi inventado para falar sobre dificuldades ou sobre derrotas, né? Quando você ganha inteligência emocional, quando você faz treinamentos emocionais, você muda a sua mentalidade. O fracasso deixa de ser derrota, o fracasso vira aprendizagem. E é engraçado porque a maioria das pessoas se abate emocionalmente com o fracasso. E eu, por exemplo, hoje, quando o meu filho ele erra alguma coisa, ele tem uma nota baixa na prova, ele chega em casa, ele fala, eu tive nota baixa, tal. Sabe o que eu faço para ele? Falo para ele? Parabéns. Aí ele fala, parabéns? Porque só assim você vai... Onde você errou? Onde você acha que você errou? Eu não falo para ele. Ele tem que gerar esse autoconhecimento dele. Não, essa semana eu não estudei como eu tinha que ter estudado, eu poderia ter estudado isso. Então, o fracasso, para ele, já virou aprendizagem. E quando vira aprendizagem, você não se abate. E você ganha essa consciência de que o processo gera aprendizagem. Através de quê? Principalmente de erro, do fracasso. Então, você não se abate mais emocionalmente. O senhor acredita que estamos formando uma geração emocionalmente menos preparada para a adversidade? Ou seja, como que pé está
na sua visão, a nossa sociedade nessa questão aí da fragilidade emocional de um modo geral? Eu acho que a geração, não só de agora, mas já a gente está falando aí dos últimos 20 anos, talvez, é uma geração que não sabe perder. Por quê? Olha o que acontece hoje em dia nos colégios, França. Sim. Você participa de uma competição de natação. E eu sei isso porque eu tenho um filho dessa idade. Sim. Meu filho tem 14 anos de idade. Ele vai participar de uma competição de natação. Antigamente, na nossa época, como é que era? Primeiro, segundo lugar, terceiro no máximo, ganhava medalha. O resto do pessoal treinava mais para na próxima competição. Hoje em dia, você tem medalha para todo mundo. Quando você... E tudo é um hábito, França. Nosso cérebro, ele vive de hábito. E quando você habitua o seu cérebro a sempre ter um tipo de recompensa, mesmo quando você é derrotado, numa competição, por exemplo, você começa a acreditar inconscientemente que aquilo é normal. E a vida não recompensa quem é derrotado. Sim. Se você não correr atrás de melhorar... Eu gosto muito de dar exemplos de esporte porque representa muito a vida. No esporte você tem que estar sempre treinando para melhorar, para você chegar lá na frente e ter condições de competir e ganhar. Então, se você na vida não está sempre melhorando para chegar na sua competição, entre aspas, do trabalho e melhorar, quando você perde, o seu cérebro vai ficar esperando aquela recompensa. Tá, perdeu, mas e a minha recompensa? Só que você não vai ter. E aí vem depressão, aí vem ansiedade, porque você vai começar a pensar no futuro. Eu não consegui. Aí você começa a se cobrar, e aí vem até estresse, que a gente está falando de presente, passado, presente e futuro. Então, tudo isso tem a ver de como essa geração está sendo criada, está sendo erguida. E isso eu vejo com olhos assim bem preocupantes. Mas você, eu queria saber o seguinte, tem uma diferença entre a forma de lidar com determinado tipo de sucesso e fracasso no meio militar e no meio civil. Uhum. Você acredita que dentro do meio militar é mais rigoroso o trato com o fracasso, vamos dizer assim? Sim, porque no meio militar normalmente a gente está lidando com vidas. Por exemplo, uma falha num planejamento, por exemplo, de uma operação, vamos falar de voo, Sim. Né, pode matar todo mundo que está dentro da aeronave. Então, quando você... especialmente em relação a voo, tudo é preparado antes. O briefing ele é feito para ninguém sair do que foi planejado. Se o que foi planejado saiu alguma coisa errada, ou se teve que mudar o planejamento durante o voo, isso implica em risco. Uhum. O risco é aceitável ou não? No meio militar, normalmente os riscos, na área de voo principalmente, mas na área de operações especiais também, normalmente ele não é aceitável. Mudanças de planejamento não podem ser aceitas no meio do que está acontecendo. Claro que o planejamento é flexível, ele é flexível, mas na hora você tem que fazer uma avaliação bem criteriosa de qualquer tipo de mudança. Deu errado, ninguém morreu, pousei, tudo. Sim. Aí a gente vai resolver, seja por meio da hierarquia, o que aconteceu, peraí, por que você mudou sem me consultar antes, seja por meio de investigação aeronáutica, que pode acontecer, mesmo sem acidente, né? Existem os incidentes aeronáuticos que você desenvolve uma investigação para saber o que aconteceu para aquilo chegar naquele ponto e aprende com aquilo. É a mesma coisa no mundo civil. Deu errado alguma coisa? Por que aquilo deu errado? Vamos nos reunir aqui. Aí sem aquela hierarquia, ou talvez tendo aquela hierarquia do meio militar, mas o que deu errado aqui? Por que isso mudou? Por que deu errado? Vamos resolver isso. E gerar recomendações para as próximas operações, para as próximas reuniões ou eventos, aquilo não dá errado. E nesses seus muitos anos de Marinha, me conta aí qual foi o momento mais tenso como piloto da Marinha do Brasil que você tenha vivido em alguma operação, mesmo que seja treinamento no mar ou na selva. Vocês também voavam na selva? Voei 3 anos na Amazônia. 3 anos na Amazônia. 3 anos na Amazônia. Pois é. Você lembra? Lembro. Teve algumas situações.
Eu lembro de algumas, mas assim, de cara, assim, uma situação que eu lembro bem foi, na verdade, um dos meus primeiros voos noturnos, assim, que teve uma falha de interpretação do equipamento do navio e a aeronave, em vez de ser mandada para um determinado ponto para regressar para o navio e pousar, numa operação de guerra, vamos dizer, uma simulação, a gente não passa a posição do navio para a aeronave em latitude e longitude. A gente passa em relação a um ponto de referência, né, para... Entendi. Alguém está escutando, tiver isso aí, não vai ter a posição do navio. Numa falha de interpretação do equipamento, me passaram o ponto exatamente oposto, da recíproca. Entendi. Ou seja, eu estava, teoricamente, muito mais longe do navio do que realmente eu estava. Entendi. E aí a gente foi com a aeronave para aquele ponto, onde teoricamente o navio estaria. Ou seja, estava se afastando ainda mais do navio. Isso. E no final do nosso voo. Isso no mar. No mar noturno. Tá. E aí a gente, normalmente a gente regressa ao navio, faltando ali 20 minutos ainda de combustível, para poder fazer uma aproximação, ou eu perdi a aproximação, ter tempo de fazer outra e pousar. E nesse caso a gente foi mandado para um lugar bem mais distante, né? Quando a gente identificou a situação, a gente prontamente apontou de volta para o navio, mas não daria mais tempo da gente voltar para o navio, combustível. A força veio ao nosso encontro e, por sorte, ela estava bem espalhada no mar, coisas de várias milhas. Por sorte, o nosso navio estava no ponto mais próximo e junto do porta-aviões, que foi, na época, foi um ponto de referência para a gente. E a gente falou, achei o porta-aviões, agora eu vou pousar ali e acabou. Entendi. Mesmo não sendo o nosso ponto de apoio principal, era uma fragata. Só que o nosso navio estava bem do lado do porta-aviões. A gente conseguiu fazer o circuito e pousar direto. E pousamos ali no limite do combustível. Foi uma situação assim que gerou muito estresse dentro da cabine, muito mesmo. Mas aquilo que eu te falei, quando a gente gerencia antes, se prepara para determinadas situações, foi uma situação que, apesar de não ter gerado muito estresse, já tinha acontecido com outra aeronave. Sim. Então, a gente tinha já uma experiência relatada sobre isso e que ajudou muita gente na hora de controlar ali o ambiente de cabine e fazer o que foi melhor. Legal. Saúde mental e responsabilidade individual. Nem tudo é trauma, muitas vezes é falta de preparo. Como equilibrar cuidado com saúde mental sem estimular vitimização? Existe uma palavra que virou moda nos últimos tempos, chama autorresponsabilidade. Se vitimar, trazer vitimização para a sua vida, é uma cobrança do que você, às vezes, não conseguiria fazer, né? É diferente de autorresponsabilidade. Autorresponsabilidade é você assumir tudo o que acontece na sua vida. Coisas boas, coisas ruins, não interessa. É simplesmente você falar que eu sou responsável por tudo que acontece na minha vida. Quando você entende isso e coloca isso em prática, tudo começa a funcionar, porque você não depende de mais ninguém para a sua vida funcionar. Você simplesmente faz o que tem que ser feito para mudar. Realmente é isso. Excelência exige constância emocional. O que diferencia alguém mentalmente forte de alguém apenas motivado? A motivação, ela é espúria. Às vezes você acorda motivado, às vezes você não acorda motivado. É o que o Cristiano Ronaldo também, já que você mencionou, ele fala sobre isso. Nem todo dia você quer ir para a academia, mas você tem que fazer, você tem que ir. Então você vai. Por isso que eu acredito muito na disciplina. Disciplina é foco com constância, como você falou. Constância no longo prazo. Existem duas frases que estão em moda hoje, ninguém vence quem não desiste, ou seja, a pessoa é focada e é constante, né? E o longo prazo sempre ganha. Porque não adianta você botar foco e constância em uma semana, em um mês que seja. As coisas não mudam assim. Então, o longo prazo com constância e foco, não tem jeito de você não conseguir o que você quer. Literalmente não tem jeito. Você entendendo que no caminho haverá estresses, né? Vão ter obstáculos, e você não vai desistir em qualquer obstáculo, você vai continuar seguindo em frente com constância,
Não tem como. Ninguém ganha quem não desiste. A palavra desistir, Sim. hoje, ela é muito fácil para as pessoas desistirem. A barra da excelência, ela está muito baixa, França. Hoje em dia, as pessoas, só em pensarem em que vão ter que fazer um trabalho duro, nem começam. É por isso que qualquer pessoa que quer se destacar em qualquer coisa, simplesmente começa. O fato dela começar já bota ela em evidência. É muito fácil de destacar hoje em dia. As pessoas desistem muito fácil. Você escreveu um livro, né? Cresça e Aconteça. Fala sobre ele pra gente. Foi um livro em coautoria, né? Tá. Eu falei sobre foco e disciplina, exatamente esse assunto dessa última pergunta, sim. foco e disciplina. Foi um momento bem legal, porque foi um reconhecimento do que eu estava fazendo na época, né? Ser convidado para participar desse projeto. O livro se chama Cresça e Aconteça. E são vários autores que falam sobre desenvolvimento humano. Legal. E foi um privilégio para mim para eu participar desse projeto, estar junto com outros autores que falam sobre esses assuntos de desenvolvimento humano. E falar sobre foco e disciplina, eu já estava fazendo vários cursos, já tinha saído da Marinha, então aproveitei toda essa experiência, coloquei no papel. Foi um projeto bem gratificante para mim, sabe? E você, hoje, olhando para trás, como é que você analisa aí a sua carreira? Foi como militar? Onde você acha que se achou mais? Como militar, apesar que você chegou no topo da carreira de militar também. Uhum. Como treinador, coach, master coach, Uhum. ou como corretor de imóveis de alto padrão? Como é que você faz esse link aí? Uhum. A gente nunca pode voltar no tempo, mas se eu pudesse pegar toda essa minha experiência de desenvolvimento humano e levasse para o começo da minha carreira, certamente eu teria conquistado outras coisas, mas assim, não me arrependo de nada porque eu consegui tudo que eu queria. Eu entrei na Marinha, foi uma conquista, eu queria entrar. Eu me formei, foi outra conquista. Eu queria ir para a aviação, e era bem restrito. Né? É um processo bem... são vagas Piloto limitadas. De helicóptero da Marinha devem ser poucos. Poucos. Dentro de uma turma, eu diria que 10% no máximo de uma turma do Corpo da Armada consegue ser piloto. Fui ser piloto. Eu quis ir para o esquadrão... Para o exterior? Fui para o exterior, fui para o esquadrão que eu queria, fui para 2 esquadrões que eu queria, voltei. Enfim, eu conquistei tudo. Foi muito gratificante. Eu devo tudo da minha vida hoje à Marinha. Eu sempre vou ser grato à Marinha. Legal. Gratificação pessoal, eu tive como treinador comportamental. Legal. Mudar a vida de pessoa, de qualquer pessoa, de vida de pessoas, de empresários, de equipes de trabalho, traz uma sensação melhor do que simplesmente você falar sobre alguma coisa. Você vê o seu trabalho ganhando corpo e a pessoa realmente mudar. Eu tirei até pessoas de droga, simplesmente falando uma frase, entendeu? Legal. Quem é que te controla? Você controla a sua vida ou é uma substância que controla a sua vida? Então, você é escravo daquilo. Então, esse tipo de frase assim que a pessoa ouve, depois vem conversar comigo, a gente fala alguma coisa que muda, tira a pessoa da droga. E como corretor de imóveis, eu estou tendo a oportunidade de juntar quase tudo que eu aprendi na minha vida. De foco, de disciplina e desenvolvimento humano, de autoconhecimento, de inteligência emocional, que é fundamental na venda. É um pilar fundamental na venda, não só a técnica de venda, que é um pilar importantíssimo, mas muito mais importante é a inteligência emocional na venda. Porque, imagina, quantos nãos um vendedor recebe para conseguir um sim? E cada não que você recebe é uma queda para você. E você é resiliente o suficiente para se sustentar e seguir em frente? Muitos vendedores não são, muitos corretores não são. Graças a Deus, eu consigo passar isso para a minha equipe, já dei treinamentos para eles também. E para mim, pessoalmente, né, é um ganho muito grande. Então, como corretor de imóveis, eu até falo que eu não sou corretor, sou consultor. O corretor ele só vende. O consultor ele resolve problemas, resolve dor das pessoas em relação a essa busca pelo imóvel, seja para investir, para morar. Isso não interessa. Eu resolvo problemas. Então, para mim tem sido bastante gratificante eu conseguir juntar tudo isso. E Brasília, como é que é o seu caso
de amor com essa cidade. Como é que você veio parar em Brasília? Eu sou carioca, né? Vim para cá em 2016, janeiro de 16, fez 10 anos agora. Então... Você já conhecia Brasília antes? Conhecia, e a primeira vez que eu vim em Brasília foi engraçado, porque eu falei assim, eu nunca vou querer morar nesse lugar. Porque eu vim na época da seca, né? Sim. Do desfilar, no 7 de setembro, pela Escola Naval. E foi nariz sangrando. Isso você tinha quando era jovem? Eu tinha 22 anos. Ah, tá. Estava no começo da... Estava terminando a formação, tá. E indo no 4º ano da Escola Naval. E aí, foi todos aqueles sintomas da secura no corpo da pessoa que não está acostumada aconteceram. Eu nunca vou morar nesse lugar, papapá. E aí, quando eu voltei aqui em 2005 para fazer o curso já como piloto, o curso de segurança de aviação lá no Centro Nacional de Prevenção de Acidentes Aeronáuticos da Força Aérea, aí foi uma época muito boa. Eu fiquei 1 mês e meio aqui e eu adorei a cidade. Eu tive uma outra percepção. E aí eu já falei, eu quero vir morar aqui. Aí, na primeira oportunidade de carreira que eu tive de voltar, depois do curso de Estado Maior, eu já dei meu nome para vir para cá. E foi a melhor opção que eu poderia ter feito. É uma cidade maravilhosa, segura, a qualidade de vida aqui, comparado com qualquer cidade do Brasil que eu já tenha ido. Eu já fui em várias, né? Não tem como comparar, que é muito melhor. Então, eu amo Brasília. Olha aqui. Sociedades fortes são formadas por indivíduos emocionalmente responsáveis. Que conselho o senhor daria para pais, líderes e jovens que querem formar uma mentalidade mais estável e resiliente? Primeiro é quebrar o estigma, né? As pessoas acham que quando você menciona a palavra inteligência emocional, as pessoas já associam aquela coisa, é papo de coach, isso aí não resolve nada. Mas isso aí, a mensagem que eu posso deixar para as pessoas é a seguinte: isso aí é o seu cérebro lutando contra a mudança. O nosso cérebro ele é feito para economizar energia. O que ele pode colocar como hábito, ele coloca. E tudo que você quer mudar na sua vida gera desconforto para ele. É por isso que quando você quer fazer qualquer coisa, esse ano eu vou para a academia. Esse ano eu vou 5 vezes por semana na academia. E quando você quer mudar isso, você vai 1 vez, 2, 3 vezes... Aí já começa a se sentir desconfortável. Aí na segunda semana você já fala, realmente isso não é para mim. Isso é o seu cérebro lutando contra a mudança. Então, inteligência emocional, equilíbrio emocional, ele não é conquistado da noite para o dia. Ele exige autoconhecimento, saber quem você é, e exige, depois do autoconhecimento, saber para onde você quer ir. Sabendo isso e com treinamento adequado de inteligência emocional, sessões de coach ou treinamento em equipes para empresas, vai fortalecer o seu filho, vai fortalecer a sua equipe, vai te fortalecer emocionalmente. Porque hoje em dia, Daniel Goleman fala sobre isso. 80% de todo o seu sucesso está relacionado à inteligência emocional. São critérios subjetivos. Não é o seu cognitivo, não é a sua capacidade de estudar determinado assunto e entender aquele assunto. Está na capacidade de você lidar com obstáculos, lidar emocionalmente com obstáculos. É isso aí. O ambiente militar ensina que estabilidade salva vidas, mas fora dele, estabilidade salva famílias, carreiras e futuros. Talvez a maior crise da nossa geração não seja econômica e nem política. Talvez seja emocional. Se queremos uma sociedade mais forte, precisamos de indivíduos mais equilibrados, mais disciplinados e mais responsáveis por suas próprias escolhas. O podcast Fala França, no seu 4º episódio, entrevistou aqui o capitão de mar e guerra, Marcelo Rego, grande profissional, treinador emocional, coach, master coach, palestrante. Meu querido Marcelo, deixa aqui para a nossa turma suas redes sociais, seus contatos. Você ainda faz palestra? Faço palestras, treinamentos, sob demanda, né? Porque a minha profissão agora de corretor imobiliário me demanda bastante, né? Sim. Mas quando as empresas procuram, a gente consegue organizar a agenda e dar esse treinamento, treinamentos e palestras. Bacana demais. Deixa aí o Instagram para a turma te seguir. O meu Instagram, como treinador, é o @MarceloRego_MR. E como corretor é @Marcelo Rego Broker, vou repetir, @Marcelo Rego_MR ou @Marcelo Rego Broker. O meu telefone é o 619-9995-1151
E eu estou aberto aqui a qualquer demanda pessoal, empresarial, para a gente fazer você alavancar a sua empresa ou alavancar a sua própria vida. É isso aí. E se você quiser falar comigo, você já sabe, mas não custa repetir, né? O WhatsApp do França é o 981472020. Tamo juntos, vai dar certo!